Oi, gente, boa noite. Estamos iniciando mais um episódio do projeto O Filme da Sua Vida. Eu sou Erivelto Reis e vou conversar hoje com um amigo, poeta, ator, produtor cultural, intérprete de poesia dos melhores que já vi atuando, Júlio Correia. Júlio vai nos falar da sua trajetória poética, da sua formação, de projetos, do seu novo livro. Se tudo correr bem, vou pedir para ele dizer para a gente um ou dois poemas de sua autoria, enfim, ou o que ele queira dizer. E a gente vai conversar com ele. Boa noite, Cícero. Boa noite às pessoas que estão nos vendo agora. Boa noite às pessoas que vão nos ver no futuro, né? Porque esses vídeos ficam disponíveis depois no YouTube, na página do Instagram, para as pessoas que acompanham, para os amigos, familiares, né, para professores, estudantes, para todo mundo que se interessa por literatura, arte, cultura, educação, enfim. Vou mandar o convite aqui para o Júlio Correia e a gente vai começar a conversar. Oi, Júlio. Oi, Elivelto, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo ótimo. Boa noite a todos aí que estamos assistindo e que vamos assistir também. Prazer falar com você, Júlio. Você que é meu amigo de longa data, né, um dos mestres aí da poesia. Formamos um grupo de amigos muito próximos. Eu, você, Primitivo, né, pessoas muito queridas da gente. Conheci você, sei lá, já quase 20 anos, Júlio, em uma reunião. Tem tempo, né? Tem muito Em uma tempo. reunião Muito tempo. para organizar evento de literatura na Zona Oeste. Então, é um prazer que você seja meu amigo, é um prazer que você tenha aceitado o convite para falar um pouquinho da sua carreira, da sua trajetória. E eu queria, se você me permitir, ler para você um poema. Sim, Posso ler? pode. Então, vamos lá. Talvez você conheça. Erro de Arquitetura. Sim. Conhece bem, né? Conheço. É um poema da sua autoria, e aí vou ler, claro, ter a audácia de ler para você um poema que é seu, mas também para as pessoas que estão nos prestigiando, vão nos prestigiar assistindo a nossa conversa. O poema que você escreveu chama-se Erro de Arquitetura e diz assim: sou uma casa no fim, o telhado já não bloqueia os pingos grossos da chuva. A água escorre pelo meu quarto, inunda minha cama, resfria meu corpo. As janelas não seguiram o vento. Ele entra pela sala, derruba o jarro de flores no chão, quebra o porta-retrato. As portas não protegem meu coração contra os ratos que passeiam nas veias azuis, nas veias vazias pelo abandono. A rachadura na parede pele aumenta com a loucura secular. As cores das tintas dos olhos perderam o brilho do amor. Ficaram presas no sonho inacabado pela busca equivocada do meu ser. Estou me interditando para a reconstrução. Sim. Esse poema eu fui encontrar na página de poesia do Antônio Miranda, que é um dos grandes estudiosos de poesia, um dos grandes sites com repositórios de poetas brasileiros importantes. E esse poema foi publicado em agosto de 2020, relativamente recente. Então eu escolhi esse poema para iniciar nossa conversa, para falar da minha admiração, do meu respeito pelo que você escreve, pelo que você representa para a poesia na Zona Oeste. E assim, para quem está nos acompanhando, gente, só de premiações, só de títulos, só de publicações no Brasil inteiro e no exterior, tem uma lauda de premiações, né? Desde Flipossos, São Paulo, Distrito Federal. Júlio é impressionante, É um grande escritor, um grande poeta, um grande intérprete, e é uma alegria falar com você, é uma alegria ser seu amigo, mas vou começar dando trabalho a você, Oxe, fazendo a vamos lá. pergunta que é o mote da nossa conversa, é o mote inicial, né, para a gente começar a falar um pouquinho, passear pela sua trajetória, que é a seguinte: Júlio Correia, como é o filme da sua vida?
Nossa, então, é uma pergunta difícil, né? Por mais que a gente esteja preparado, é difícil. Então, o filme da minha vida, eu acho que é um filme de superação, né? Um filme de buscar um sonho, de buscar melhorar como ser humano, melhorar como artista, melhorar como pessoa, como família, como amigo. Eu vejo o filme da minha vida é isso, é uma trajetória onde se busca o conhecimento, não só o conhecimento técnico, mas também o conhecimento como pessoa, tornar-se alguém melhor. E aí, tornar-se melhor como pessoa, você torna um melhor poeta, um melhor amigo, um melhor filho, um melhor profissional. Eu acho que parte desse princípio o filme é da minha vida. E claro que no decorrer desse filme, a gente tem aí aventuras, a gente tem aflições, a gente tem amores, a gente tem decepções, a gente tem sofrimentos, mas também temos vitórias e conquistas, né? Estar aqui hoje com você, que é meu amigo de muitos anos, é um desses momentos que é uma vitória, que é uma conquista, poder estar participando desse teu projeto e falando sobre poesias. E sobre o filme da minha vida, né? Pois é, você mencionou na nossa pré-pauta, na nossa conversa preliminar, três filmes, um deles, assim, muito, muito conhecido. É um filme, assim, você, na escola, no trabalho, na família, você começa a comentar, diz o título, todo mundo já conhece. Quando eu falei, não é, fiz a chamadinha lá na rede social, dizendo que você falaria desse filme, nossa, muita gente se identificando, comentando sobre o filme, mas há outros filmes também, depois se você quiser mencioná-los, que já não são assim tão populares, são filmes importantes, mas talvez não tão populares como o filme que você escolheu falar, né, sobre ele. Qual é o filme que você selecionou para esse início da nossa conversa? Sociedade dos Poetas Mortos. Esse filme, ele marcou muito a minha vida porque, apesar dele ser um filme de 1989, se eu não estou enganado, eu fui assistir esse filme quando eu já estava na minha carreira militar. Eu estava fazendo um curso de educação física, que era um curso preparatório para cabo, né, que é uma graduação dentro das várias graduações que tem o Corpo de Praças da Marinha. Era o curso de educação física. E uma das aulas que eu tive, o professor ele dava aula de ética, mas também de técnica de ensino, essas coisas assim voltadas para o ensino mesmo, né? A técnica de expressão oral, essas coisas todas, como se portar na frente de turma. E aí ele traz para a sala de aula esse filme. E eu lembro como se fosse hoje, assim, esse flash na memória, eu comecei a assistir o filme, assistindo aquele professor entrando na sala de aula, aquele professor querendo mostrar para os alunos que o aprendizado ele não tem só um caminho, né? Ele tem um leque de possibilidades e de atualizações, né? Que o professor, quando ele realmente é um bom professor, ele está antenado ao seu tempo, antenado à sua turma, né? E ele vai procurar sempre trazer o melhor para que esse aluno não fique engessado. E aí foi uma coisa curiosa, porque assim, enquanto a vida militar, nós somos formados para sermos iguais, né? Aquele que marcha igual, aquele que veste igual, aquele que fala igual, aquele que vai sair todos iguais na mesma graduação. Eu tenho um filme que está sendo transmitido dentro de uma casa militar que ele é o revés disso, né? Que ele diz que nós temos que buscar a nossa individualidade, os nossos sonhos. Então, quando esse professor chega, e eu fico até assim, emocionado, porque quando ele chega e ele dá esse caminho, romper esse paradigma, né, do ensino tradicional, e ele procura mostrar que
que o ensino ele é muito mais do que uma cartilha, né? Ele passa a ser, na verdade, é como se o professor, né, nos pegasse assim, pelas mãos e dissesse: olha, você tem isso tudo aqui para percorrer, mas percorra de acordo com você, com os teus sonhos, com aquilo que você acredita. Então, me tocou de uma tal maneira, porque também nesse período eu estava começando a fazer. Eu tinha iniciado um curso de teatro há um ano atrás e estava começando a escrever umas pequenas poesias, que na verdade eu não sei se ainda eram poesia, mas eram alguns pensamentos ali. E aí me toca profundamente esse filme por conta desse professor, né, com essa mente brilhante que ele tem, de querer levar isso para os alunos. Tem a questão que me toca, que é a questão da sociedade secreta dos poetas, onde é falado o nome de alguns grandes poetas que até eu não tinha conhecimento. E ele fala também do teatro, né? Ele vai falar do Shakespeare, porque ele traz Sonho de uma Noite de Verão, o filme ele tem como vamos dizer, né? Não é um metateatro, mas é uma metalinguagem, né? Corrija se eu estiver errado, professor. Mas ele é uma peça dentro de um filme, né? Isso. E aí aquilo é encantador, assim, de uma não sei te dizer, mas eu me senti em vários momentos na pele daquele personagem que, se eu não me engano, é o Neil, né? É o Neil, que é o que tem sonho de ser ator. E, nossa, aquilo foi transformador para mim. Eu falei, não, eu quero continuar fazendo meu teatro, eu quero continuar escrevendo os meus rabiscos de poesias. Eu fiquei, assim... Foi um divisor de água na minha vida, assim, sabe? Ô, E tinha Júlio, todo... Desculpa, pode falar. desculpa, a Sabina Guiar está assistindo a gente, escreveu o seguinte: boa noite, Júlio, bom te ver por aqui, saudades, está mandando beijo, coraçãozinho para você. Beijo, Sabina. A Sabina estudou teatro comigo, ela fez pós-graduação comigo na faculdade. Muito legal te ver, saudade, grande beijo. E aí, assim, eu falei, eu pensei, nossa, eram dois mundos, né, diferentes, né? O mundo da carreira militar com o mundo da carreira artística e da carreira da educação, né, nesse nível assim mais abrangente. E eu acho que ele me ajudou muito a decidir certas coisas, embora eu tenha E é um mundo, com a Júlio, carreira. e é um mundo pelo qual você transita muito bem, porque você tem uma carreira consolidada, né, na área que você escolheu, que é a carreira militar, mas, ao mesmo tempo, você é pós-graduado em artes cênicas e estudos literários, você promove espetáculos de teatro, você integra o elenco, já integrou o elenco de várias peças de teatro, peças importantes, inclusive, sempre envolvido com a arte, com o teatro, com a literatura, com a tua preocupado com a tua formação acadêmica também, não é? Você está sempre fazendo cursos, se especializando, viajando, a gente vai falar disso também daqui a pouquinho. Isso deu uma tônica da tua vida, então? Sim, sim, eu acho. Na verdade, assim, pensando agora, assim, que tem coisas também que vêm assim automático aqui, né? Eu acho que a escolha do filme também não foi por acaso. Eu acho que a história da minha vida também transita com a história do filme Sociedade do Poetas Mortos, porque eu venho, como você bem explicou, eu tenho uma carreira consolidada como militar, que tem uma rigidez, tem um enquadramento que deve ser seguido, e a partir do momento em que eu me propus aquilo, em que eu aceitei entrar e que eu aceitei fazer da melhor forma, eu tenho que seguir aquelas obrigações. Mas, ao passo que, quando eu começo a me formar, eu começo a fazer a faculdade de letras, que eu começo a conhecer os amigos da Zona Oeste, como você, Primitivo, o Bom Dia Poesia, todo aquele grupo ali, e eu começo a escrever, e isso vai moldando também a minha mente para um outro lado. Então, assim, é um militar, mas também é um poeta.
Então, que vai dando essa flexibilidade, esse jogo de cintura, de poder transitar nesses mundos, né? E saber se colocar como realmente um grande personagem, né? Um ator que pode atuar numa peça dramática, numa peça cômica. E aí depois fui fazendo os cursos de literatura, participando dos eventos, como eu já fui como seu convidado, né, em eventos que você realizava brilhantemente na FEUC. Eu fui a vários dele, conheci alunos seus, amigos seus. A gente fez evento dentro de sala de aula, né? A gente fez eventos no auditório, fizemos eventos no Sim. corredor, onde você tinha sempre essa preocupação de trazer a arte dentro da sua aula, né? A poesia. E eu consegui, assim, de certa forma, responder, né, a esses convites, não só por ser um militar, mas por ter essa outra experiência desse jogo, de saber transitar bem, tirar o melhor proveito dessas coisas, entendeu? E estar nesses momentos de literatura são momentos de grande felicidade, de grandes realizações pessoais, sabe, assim, intelectuais, que sem ele também eu não conseguiria me completar como ser humano. Ô, Júlio, eu acompanho você, tem uma sequência de publicações, né? Você está, sempre que a gente conversa, ou você está escrevendo alguma coisa nova, ou você está se preparando já para o lançamento, para eventos, para divulgação, e eventualmente, mesmo à distância, acompanho a divulgação de resultados em que você aparece, né, em festivais, em concursos, premiações, sempre nos primeiros lugares, sempre entre os finalistas e entre os vencedores. Mas eu tenho essa curiosidade, apesar de ser seu amigo há muito tempo, né, sempre me pego pensando nisso. É, como é o teu processo de criação? Como é que você começa a desenvolver um projeto? É a partir da relação com outras formas de arte? É a partir de uma inquietação pessoal, de influências literárias ou artísticas? Um pouco disso tudo. Fala como é criar para você. É, eu acredito que parte primeiro de uma inquietação, de encontrar um lugar no mundo e me encontrar também como pessoa, né? Tentando juntar esses eus, né, que eu tenho que ser ao longo do dia. Eu acho que ser vários durante o dia, né, como a gente acabou de falar, me gera muitos questionamentos, né? Coisas que você concorda, coisas que você não concorda, coisas que você faria de uma forma, mas que no momento você não pode fazer, coisas que você vê acontecer ao seu redor e que te toca, às vezes te toca e te magoa, às vezes te toca e te deixa feliz, né? Então essas coisas assim diárias, elas voltam para mim, aquilo que vejo, que ouço, elas voltam para mim como se fosse um grande fervilhamento, sabe? Uma ebulição ali de coisas que me fazem ficar pensando o tempo todo. E assim, aí tem das duas umas, ou aquilo eu deixo aquilo passar, né, depois de um tempo vai embora, ou eu pego e vou escrever aquilo para mais à frente eu trabalhar melhor. Geralmente eu sempre anoto tudo. Às vezes é apenas uma frase que se montou na cabeça, às vezes é uma imagem que ficou na cabeça, um som. E aí eu anoto, isso, nossa, isso aqui me tocou, isso aqui me chamou a atenção, ou isso aqui eu não consigo entender, eu não consigo porquê. E aí, um tempo depois, eu começo a pegar aquilo, né? E vou tentar trabalhar, e vou ver o que eu posso transformar aquilo ali. Será que dá um poema? Será que dá um conto? Será que isso aqui não dá em nada? Porque também tem coisa que não dá em nada, né? Mas é assim, o meu processo é esse, assim, e não tem muito horário, sabe, assim, eu acho que
é muito presente no dia a dia, em qualquer horário. Mas é claro que à noite, quando eu chego em casa, é um horário que realmente dá para dar uma parada, né? Assim, opa, vamos ver o que que dá aqui. Ou aos finais de semana, porque são momentos que eu vou estar comigo mesmo e eu vou conseguir dar uma sequência. Mas é por aí. E aí você perguntou das influências, né? Claro que a gente acaba tendo, a gente é um produto também um pouco daquilo que a gente lê, de quem a gente convive, né? Eu acho que, assim, durante muito tempo, eu li algumas pessoas que foram muito importantes para a minha vida e que me causaram impactos muito grandes. Assim como esse filme, né, o Sociedade dos Poetas Mortos, me causou esse impacto. Fernando Pessoa me causou um impacto muito grande. Drummond, Clarice e Caio Fernando Abreu são pessoas que me causaram espanto, aflições e contentamentos que me fizeram varar dias lendo, querendo mais e mais e mais, de tão instigante, de tão, às vezes, parecia próximo demais de mim, que era como, nossa, você está falando isso para mim, acho que eu tinha que ler isso, sabe? É assim que funciona. Você, você mencionou entre as influências, né, Drummond, Caio Fernando Abreu, Pessoa, Clarice Lispector. Eu tive te visitando uma ocasião e você tinha acabado de lançar um livro chamado E-mails Confessionais para Clarice Lispector. E aí ainda ia haver uma noite de lançamento, né? A gente já sabia que o livro estava pronto, e eu estava na tua casa fazendo uma entrevista para um projeto do qual a gente fazia parte, e aí você me mostrou uma pilha de livros, de documentos, de pesquisa, mas era muita coisa que você tinha feito sobre a Clarice Lispector, sobre a obra da Clarice Lispector, para escrever o livro que na minha opinião, já era naquela época, e à medida que a gente vai conhecendo as coisas, que a gente vai estudando, esse conceito que eu tive sobre o livro e sobre a ideia que levou você a criar o livro só se ampliou, né? Só se potencializou. Porque uma baita ideia, escrever e-mails para Clarice Lispector, dialogando com as obras, quer dizer, além de todo esse processo dessas influências que você sofre por parte do cinema, da música, do teatro, da poesia, da literatura de um modo geral, você ainda é um autor provocador, inovador na tua forma de criar. Como é que foi essa ideia de escrever e-mails para Clarice? Conta para quem não conhece ainda o livro, para quem venha a conhecer, como foi o processo de criação desse livro em particular. Então, eu conhecia alguma coisa da Clarice, né? A gente, como estudante de letras, né? Fatalmente a gente vai cruzar com a Clarice em determinada disciplina da faculdade. Eu tinha estudado Clarice alguns contos, assim, porque eu acho que pelo curto, né, período da disciplina, acho que não deu para pegar assim um romance, então a gente acabou estudando alguns contos assim da Clarice ou falado alguma coisa assim por alto, mas eu não me aprofundei. E eu lembro que um determinado dia eu entrei numa biblioteca, estava procurando um livro, mas eu estava procurando um livro de poesia para ler no final de semana. Porque mais de 10 anos atrás, né, as coisas eram mais difíceis, né? A gente não tinha assim facilidade de internet ou de comprar livros e tal. Tinha muita aquela coisa de ir na biblioteca. E aí eu fui na biblioteca e, por incrível que pareça, estava procurando a poesia e, de repente, quando eu fui assim, pá, dei de cara com Água Viva da Clarice. Eu falei, Água Viva de Clarice? Era fininho, assim, o livro. Eu falei, eu consigo ler. Então, aí no final de semana, porque eu tinha outras coisas para fazer também. E aí, quando eu li a Clarice, Água Viva, eu falei, meu Deus, o que é isso, assim? Eu comecei a ler e não consegui terminar. Eu fui lendo e fui anotando coisas assim, frases assim, automático assim. E eu falei, meu Deus, assim, sabe? Achei aquilo.
incrível, assim. Eu falei, nossa, mãe. E aí, na mesma hora, eu escrevi um trechinho, assim, de alguma coisa, né? Desse espanto, né? De como era entrar em contato com essas palavras, né? Com esse... Pode-se dizer que um belo poema longo, né? Assim, da Clarice, com uma linguagem única, uma linguagem totalmente para dentro, totalmente com várias possibilidades de interpretações, de entendimento, entendimentos que não fecham, mas que abrem amplitude. Eu falei, nossa, isso aqui é lindo demais. E aí eu falei, tá, vou escrever alguma coisinha aqui, assim, sobre isso. Só que eu peguei e escrevi. Só que todos os dias vinha alguma coisa assim, você precisa ler mais, você precisa escrever mais. Na verdade, era como se algo, né? Não sei te dizer assim, que era algo que transcendeu, sabe? Acho que eu precisava escrever de alguma forma. E aí eu tinha que partir de algum princípio. E ali em Clarice tinha um acontecimento pessoal que tinha acontecido comigo, que era um acontecimento amoroso, onde tinha me gerado dúvidas, desentendimentos, coisas que era muito o que eu achava, na verdade era eu fazendo suposições sobre mim, sobre o outro e sobre o amor, né? Começou daí. E aí eu falei, tá, quem sabe se eu não falar isso com Clarice, né? Será que ela, né, vai me responder de alguma forma? Aí Excelente. veio essa ideia assim meio louca. E aí eu falei, vou pegar mais livros. Aí comecei a pegar livros. Aí era Felicidade Clandestina, A Maçã no Escuro, tantos outros, né? A Paixão Segundo G.A. Claro que nem todos eu tive naquele momento um entendimento total porque a Clarice é muito profunda, né? Nem todos a gente consegue, pelo menos eu, né, naquele primeiro momento, há mais de 10 anos atrás, que ainda não tinha uma amplitude de entendimento, tinha coisas que ficavam assim ainda pelo caminho, mas tinha algo ali que opa, isso aqui está dentro, isso aqui está dentro. E aí eu falei assim, por que não usar os títulos dos livros da Clarice dentro dos meus diálogos? E era como se a cada coisa que eu questionasse, né, que eu desabafasse, que eu confessasse para ela, era como se aqueles livros, aqueles títulos me dessem uma resposta. E assim eu fui fazendo, sabe? Assim, fui me envolvendo com o que eu estava escrevendo, né? E com o que eu estava lendo da Clarice também. E aí o livro foi dando assim, dessa forma, foi uma experiência assim muito enriquecedora, porque eu nunca tinha escrito, né? Eu nunca tinha escrito algo de uma magnitude maior, né? Como romance ou como um conto. E aí eu me vi ali tendo que criar uma amarração, uma ideia, né? Embora não tivesse obrigatoriedade, né? Com tempo e espaço, mas tinha que ter uma linha. E aí eu fui usando coisas também, trabalhando muito com memória, jogando um pouco para dentro, tentando fazer um pouco desse trabalho da introspecção, do psicológico, né? Que é um dos aprendizados que ela nos deixa. E fui tentando fazer isso. Acho que ficou, para aquele momento lá atrás, foi bom, foi interessante, assim, sabe? Acho que foi mais um degrau para eu passar. Eu acho incrível. Eu acho o E-mails para Clarice incrível. Eu me recordo, não vou esquecer nunca. Eu fui assistir o lançamento lá no Centro Cultural Banco do Brasil, com Primitivo Paz, uma noite de chuva pra caramba lá no Rio de Janeiro. E a gente foi te assistir e você generosamente, né, estava cercado de gente da cidade do Rio de Janeiro inteiro, estava lotado. Então, logo você identificou a nossa presença, você
fez uma deferência ao Primitivo Paz, a mim particularmente, né, sempre com muito carinho, fez uma dedicatória linda nos livros. Então, esse é um livro para mim, né, e eu participei dos seus lançamentos todos, praticamente. E assim, você sempre com muito carinho. E o teu mais recente livro é o Entre Romeus. Eu queria falar dele daqui a pouquinho. Mas em 2019, você trabalhou uma nova temática na sua poesia, discutindo elementos líricos e questões sociopolíticas, sociais. Fala um pouquinho do livro Miopia Social, por favor. Então, o Miopia Social foi um livro que, até antes de escrevê-lo, se eu fosse perguntar se eu escrevi um livro assim, eu diria que não, né? Porque não tinha pensado nisso. Mas a gente passou, e ainda passa, né, por um turbilhão de acontecimentos, né, políticos, né, na situação do país, e que aquilo, de certa forma, foi me chamando muita atenção. E eu lembro que esses poemas, a maioria deles, o livro está dividido em 3 partes, né? Mas a parte política, principalmente, é política, poesia e plural, né? Política, poesia e plural. A parte da política, a maioria deles foram escritos, assim, pelas ruas, sabe? No ir e vir do trabalho, em acontecimentos em que eu percebia nas ruas, eu percebia as pessoas falando, algumas pessoas do trabalho também, e aquilo às vezes me causava um certo desconforto, uma certa inquietação, e aí eu passava a anotar aquilo tudo assim, para depois ler, não pensava nem em trabalhar, mas para depois ler aquilo. E aí, quando eu me vi, eu estava já com muitas coisas falando sobre isso, sobre essa situação da política, a situação social de algumas pessoas que eu via assim, pelas ruas, né? Eu via aqueles meninos de rua, eu via mendigos, eu via coisas assim, e aí aquilo tudo me causava inquietação. Tinha os fora, né, da vida, tinha os panelaços, tinha eleição, tinha um monte de acontecimentos, e ali já se formava essa ruptura, né, desses lados, né, de extremistas, né, que mais tarde veio a se consolidar, mas era assim tudo muito presente, assim, sabe? E aí eu fui desenvolvendo esse trabalho, e aí quando eu parei, eu tinha uma coisa também que acontece muito comigo, assim, a conclusão dos livros geralmente é feita, ou de alguma peça de teatro, um ensaio, uma apresentação, é sempre feita culminando com as minhas férias. Eu sempre gastava as minhas férias, ou parte delas, embora eu viajasse para alguns lugares, mas eu sempre gastava uma parte das férias para poder concluir esses trabalhos, que era onde eu ia estar um pouco mais de paz, né? Para mim, eu lembro até que isso aconteceu até em defesa de minha monografia, né? Do meu estudos literários, aconteceu isso, porque o tempo é muito corrido. E aí foi que eu consegui separar, e aí deu a ideia, por que não separar em blocos de poemas, né? Eu achei aquilo que poderia ser interessante e assim fiz. Mas são poemas assim bem diferentes mesmo, assim. Acho que eu deixo de lado a questão sentimental, né? A questão do amor em si, para falar um pouco mais abrir os olhos, né, para o social e para o mundo lá fora, assim. Acho que eu tentei me colocar lá, naquele lugar de fora, assim. Procurei até evitar um pouco a questão da primeira pessoa, assim, a não ser quando não dava, porque eu criava um personagem. Acho que eu até comentei muito uma vez com você, que eu também sempre acho que a poesia, embora ela seja curta, eu sempre acho, né, e acredito e defendo, pelo menos para mim, eu sempre acho que a poesia
tem sim um personagem ali. Tem o eu lírico? Tem sim. Mas também é um personagem que se faz presente e que ele descreve alguma coisa. Ah, a poesia não tem obrigação de dizer nada, tem foco nela mesma. Sim, tem também. Mas eu acho que, por menor que seja, e hoje a gente vê muito isso nos mini-contos, né, nos microcontos. A poesia, se ela for desembaralhada, de repente você colocar numa linha corrida, você recolocar o que você tira, porque às vezes quando a gente faz a poesia, eu tenho a preocupação de tirar rimas, de tirar conjunções, né? Então, se você de repente recolocar isso no lugar ou recolocar no reaparelhamento, você vai ver que ele tem toda uma tem algo, tem uma história, tem um personagem principal. Eu acho que é mais assim por aí que eu vou, assim, seguindo a minha poética, assim. Maravilha. Ô, Júlio, a gente partiu a nossa conversa, né, de um autor, né, já experimentado, ligado na produção literária, ligado, antenado com o seu tempo, com o que está acontecendo no mundo, mas eu queria voltar, convidar você a voltar um pouquinho no tempo, um pouquinho mais, e perguntar a você o seguinte: o Júlio Correia, lá na escola, lá no Fundamental, sonhava em ser escritor, em ser poeta? Como é que era esse Júlio Correia? Olha, não, eu acho que eu tinha uma coisa de timidez, de meio que... Eu era muito peralta, né? Muito bagunceiro, mas ao mesmo tempo era muito tímido também. Eu estudei no colégio público, né? Que é a Escola Municipal Raimundo Corrêa. Já tinha o título de poeta a minha escola, né? Sim. Eu lembro que era perto de minha casa e eu ia estudar, né? Na época do quichute preto, né? Aquela bermudinha azul marinho, camisa branca, né? E lá ia eu, lá ia eu para a escola. Assim, eu sempre gostei muito de ir para a escola, mas eu acho que nos meus primeiros anos, eu acho que eu era mais ligado, assim, eu acho que eu saía melhor nas exatas, assim, na matemática, mas na questão de moral e cívica também. Eu cheguei a fazer umas loucuras, que eu tenho as provas guardadas da minha época lá do primário. E eu lembro que eu passei por uma situação muito engraçada. Tinha uma pessoa na escola que se chamava, um senhor que se chamava Seu Durvalino. O Seu Durvalino, eu não sei como que se dá o nome da profissão na escola, mas era aquele cara que ia abrir o portão pra gente, fechar o portão, avisava da hora da merenda, sabe? É um Eu não sei como é que inspetor? se fala. Eu acho que era um inspetor, mas eu acho que ele era mais, não sei, mas não tinha aquela figura rude, não, sabe? Era uma. Imagine o primitivo, assim, a figura do primitivo, aquela doce, artista. O Seu Durvalino era assim, dava bom dia pra gente. Era muito interessante. A figura dele era muito marcante para mim. Eu ia para a escola, eu falei, hoje vou ver o Seu Durvalino e tal. E eu acho que foi na segunda série ou na terceira série, eu tenho a prova guardada até hoje, e foi a única questão que eu errei. E a questão da prova era assim: qual o patrono da sua escola? E aí eu coloquei Senhor Durvalino. Tá, Olha, foi tá uma brincando, graça Júlio? da Sério? Sério, foi Senhor Durvalino. Eu tenho essa prova até hoje guardada. E a professora botou um riso assim para mim. Claro que ela tinha que dar errado na questão, né? Mas aquilo, depois ela me chamou e conversou. E depois ela chamou ele também. E foi assim, foi muito engraçado. Eu cheio de Mas o vergonha, conceito de patrono que você usou foi ótimo. né? Foi interessante. Era ele que estava ali cuidando da gente, dando bom dia, boa tarde e tal. E foi muito legal. Excelente. E aí, assim, durante esse período, eu lembro que eu sempre também tirava muito boas notas. E a minha família não tinha uma condição, assim, financeira. A gente sempre foi pessoas humildes, trabalhadoras, né? Meu pai sempre trabalhador, nunca faltava nada, mas a gente não tinha luxo, né? O dinheiro era para aquilo, para estudo, para casa, para roupa. E aí, na escola, tinha assim, o aluno que tirasse prêmio, que ganhasse primeiro, ganhava um prêmio, né? Mas não falava qual o prêmio.
E aí todo ano eu tava lá para ganhar o prêmio, mas eu queria um prêmio, sabe? Queria um prêmio, eu queria uma medalha, eu acho que eu queria um tênis, aquela coisa assim, né, da gente que não tinha muita condição de comprar coisas novas. Eu lembro que uma determinada vez, eu acho que todo ano eu ganhava alguma coisinha, aí, mas era coisas assim, era sei lá, vamos dizer assim, um trabalho que fez na escola, aí juntou aquele trabalhinho e deu, né, para o Júlio, nas festas das mães. Eu lembro que acho que chegou no quarto ano, eu fui, acho que o melhor aluno, aí tinha o prêmio. E aí tá, e lá fui eu, achei, agora dessa vez sai o prêmio, né? Prêmio de verdade. E aí, quando eu cheguei, eram 3 livros do Monteiro Lobato. As aventuras do... Não sei se era do Sítio Pica-Pau Amarelo, da Aventura da Narizinho, não sei. Olha, até então, naquele momento ali, eu não tinha realmente, assim, ainda... Eu lia muito gibi na época. Eu gostava de Patinhas, essas histórias no começo, assim, de Patinhas, porque, na verdade, as histórias literárias, a minha mãe já contava para mim. Minha mãe sempre foi uma contadora de história. Então, aquelas histórias do sertão, histórias que ela lia, a Moreninha, o Guarani, essas coisas todas, assim, eu não precisava ler, porque minha mãe já lia. Então, quando meu pai demorava a chegar em casa, ou chovia, ou alguma coisa assim, ou faltava luz, mesmo minha mãe contava daquilo que ela leu, ela não precisava pegar para ler, ela contava e às vezes até fazia uma nova história em cima. Então, assim, eu não tinha muita preocupação. Eu não tinha muita preocupação de pegar para ler, porque minha mãe já contava. Maravilha. Então, eu lia muito, era o gibi, porque minha mãe não contava o gibi. E aí, quando eu ganhei, rapaz, aquele negócio do Monteiro Lobato, aí eu falei, ai, mas eu ganhei um livro. Eu falei, poxa, mas eu achei que dessa vez eu ia ganhar um presente, um outro presente. Ingenuidade. E aí, um menino que tinha lá, que queria ganhar e não ganhou, nossa, eu vi na cara dele assim, ele ficou tão triste, tão... Porque era o sonho dele ganhar aquele livro. E eu ganhei e fui assim, tá. E o garoto veio todo feliz. Você ganhou o livro, não sei o que. Eu queria tanto ganhar o livro, não sei o que, o livro e tal, tal, tal. Aí eu fiquei pensando. Ah, sabe de uma coisa? Eu vou dar esse livro para esse garoto. Eu fui, peguei no final da aula e falei, toma, para você de presente o livro. E não lia o livro do Monteiro Lobato. Me arrependo, porque eu só fui ler depois, mas depois que eu fui dar importância, depois que passou, um tempo depois, né, quando eu já estava no ginásio, que aí se intensificaram as leituras, que quando a gente vai para o ginásio, aí tem aquelas obrigatoriedades de ler a série Vagalume, aí comecei a ler o Marcos Reis, comecei a ler todas aquelas outras histórias, né? E eu falei, caramba, acho que ficou faltando alguma coisa lá atrás que eu não li, que é ler. E aí foi quando eu retornei e consegui emprestado e fui ler o livro. Falei, nossa, mas não é que o livro era bom, rapaz? E eu ganhei um prêmio e na época achei que não era um prêmio. Coisa de criança, assim, né? Mas comigo tem essas coisas. E aí foi passando o tempo, né? Eu acho que aí sim, aí a literatura, a partir desse momento que eu comecei a série Vagalume, que eu voltei no Monteiro Lobato, que eu fui fazer o segundo grau, que eu fui começar a assistir algumas peças de teatro e aí eu me decidi pela estudar literatura, fazer português de literatura. E aí as coisas foram vindo devagarzinho, mas elas foram realmente vendo que aquele era o meu caminho. Mas eu acho que começa lá atrás com a minha mãe sendo uma contadora de história. Eu acho que mesmo que eu não percebesse, eu acho que aquele momento lá, todo aquele trabalho que ela fazia, talvez sem noção, né, do que era, mas foi aquele trabalho ali que abriu a minha mente para a aventura, para o fantástico, para a literatura, sabe? Para o escrever. Minha mãe sempre foi também às vezes ela estava um pouco triste, um pouco chata. Ela escrevia bilhetinhos assim, olha, tá aqui um bilhetinho. Aí era um bilhetinho com alguma coisa e com uma oração também. Então tudo isso já veio junto e que a gente depois só percebe isso lá na frente, quando começa a juntar os pedaços, né? Os filmes da nossa vida, né? O capítulo 1,
ou a tomada um, né, tomada 2, né, gravo cena um, cena 2, elas vão se costurando, né, para formar o filme. Então eu vejo que partiu daí, assim, da minha mãe, E, assim. e aliás, você escreve muito bem e tem uma caligrafia muito bonita, né? A sua letra é muito bonita no papel. Aliás, você e Flávio Pimentel, se as pessoas que vão nos assistir pudessem ver, depois eu vou até pedir para vocês publicarem alguma coisa à mão, alguma foto lá na rede social para as pessoas verem. Eu não estou exagerando. São letras bonitas, desenhadas, artísticas mesmo. E o Flávio Pimentel escreve sem pauta ainda, é uma coisa incrível. Né? No caderno dele não tem pauta, e a letra dele parece que está datilografada, de tão retinha a base, é incrível, bem desenhada. Mas, Júlio, deixa eu te perguntar. Você falou de Fernando Pessoa, falamos da Clarice, surgiu aí agora uma coleção, um prêmio, uma coleção de Monteiro Lobato, lá na tua época da escola fundamental, mas eu sei que há um autor, está me vendo, está me ouvindo? Tô vendo. Tá? Eu sei que há um autor também português de que você gosta muito e costuma dizer, inclusive, um texto dele, que é o José Régio. Sim, sim. E você teve em Portugal cantando fado, ouvindo fado e dizendo poesias dos portugueses. Conta pra gente. Oi, tá me ouvindo? Estou ouvindo. Tá. Tô. Ok, então. Eu tive o contato com o poema do José Régio, que é o Cântico Negro, por meio de uma amiga minha, que é a Caetana do Carmo Dias, que Um foi beijo a para minha primeira Caetana. professora de teatro, né? Depois ela vai assistir com certeza. Ela foi a minha primeira professora de teatro. E aí ela me contou e depois me mostrou um vídeo que era do Valmor Chagas, falando esse poema. Nossa, eu fiquei assim encantado com a maneira com que ele falou e com as coisas que ela me contou a respeito disso. E aí eu comecei a ler algumas coisas do José Régio, né, que era o poema de Deus e Diabo, né? E peguei a estudar esse poema. E por ele ser grande, né, e ele tem toda uma dinâmica que realmente dá para fazer uma dinâmica performática com aquilo ali. E eu fui aos poucos, né, fazendo eu sozinho, eu e tal, e comecei em alguns lugares, né, a apresentar esse poema. E as pessoas gostaram muito. Nossa, que bacana, não sei o quê. Ficavam realmente tocadas por ele. Mas eu acho que você quer saber quando eu fui para Portugal, né? E aí, quando eu fiz a viagem para Portugal, Isso. né? Lembrei isso. Você trouxe a memória. Eu estava em Portugal, eu já tinha ido a Lisboa, ouvi fado, maravilhoso. Fado, olha, acho que o fado é estar em casa. Eu acho que né, o português veio para cá, é como se o português voltando para lá. Acho que eu fazendo esse caminho inverso do meu avô, que eu me sinto completamente em casa e encantado com o fado, com o timbre de voz, com toda aquela coisa toda. E aí vi muito fado e tal. E quando depois eu fui a Porto. E quando eu cheguei a Porto, eu fui para um local chamado Matozinho. E em Matozinho, o ideal é você pegar um bondinho, né? Pegar uma condução para ir. Mas, como eu gosto de andar, né? Tem a questão da aventura, eu vi que dava para você fazer todo um trajeto, saindo ali do porto, sem andar muito. Ia descer lá para o Douro, ia descer aquilo tudo até chegar em Matozinho, onde tem a praia. Eu falei, é para lá que eu vou. E aí, eu lembro que tinha Eduardo viajou comigo e a gente foi. E aí a gente andando lá, e eu geralmente sou muito assim, quando eu sinto alguma coisa, né, e tô com pessoas acolhedoras comigo, eu quero falar um poema, eu quero falar alguma coisa. E aí eu comecei, acho que eu falei um poema do Fernando Pessoa, falei alguma coisa, e aí ele falou para mim, nossa, fala aquele, tem mais árvores aqui interessantes, mais árvores.
que era bem perto assim do rio, e as árvores eram interessantes, assim, elas tinham uns caimentos assim bonito, parecia gente aquelas árvores. E aí ele falou: "Ah, faz aquele do cara lá que é vem por aqui, não sei o quê". E aí eu fiz o José Redman, mas lá em Matozinho, assim. Foi de uma felicidade incrível falar esse poema, porque é um poema também que me toca. E ele volta também a essa questão, né, do poema que diz assim: sabe, eu só vou por onde me levam os meus próprios passos, né? E isso toca muito. Volta lá no professor de Sociedade de Poetas Mortos, volta sobre você, que também você também ele tem um diferencial para ensinar. Às vezes, todo mundo chamando tem que ser igual. Não, por que eu tenho que ser igual? Eu vou fazer diferente. Eu acho que esse poema também tem isso, né? Eu acho que quando ele escreveu, uma dos estudos, né, que ele também não queria seguir sabe, uma escola literária. Deixa eu ir para onde eu quero, deixa eu ir. E esse poema, assim, ele tem isso, que é muito interessante. E fazer lá em Portugal foi incrível, Foi né? emocionante, deve ter Foi, sido foi. lindo. Deixa eu te dizer, o teu mais recente trabalho, a gente está caminhando agora para a parte final da nossa conversa, mas eu não posso conversar com você nesse momento sem falar do teu mais recente trabalho, que é o Entre Romeus. Fala um pouquinho desse novo livro, desse novo projeto, para quem está nos acompanhando, para quem vai nos assistir no futuro. Tá. Entre Romeus é o último livro, embora ele tenha uma data de início e de conclusão muito próxima do Miopia Social. Eles caminharam quase que paralelos ali. Foi um momento assim, quando eu tinha parado um tempo de escrever não, de publicar livro, tinha me dedicado à questão da carreira militar, passando para um outro estágio. E aí era um momento que eu falei, não, eu tenho que voltar. E nessa volta veio um monte de coisas juntas, né? Veio os livros, veio algumas peças de teatro não publicadas ainda, mas eles caminharam quase que paralelo. Hoje eu estava mexendo em algumas coisas, eu encontrei, eu até publiquei no Facebook um dos poemas, dois poemas que estão nesse livro, que eles são de 2015, onde eu participei de um primeiro concurso no Rio de Janeiro. Então, o Entre Romeus, ele vai para um outro lado, são poemas bem diferentes do Miopia, porque ele se volta para as questões da relação do filho com a mãe, da saudade do pai, ele volta para as questões desse Romeu, né, na verdade, às avessas, né, porque quando se fala Romeus, a gente é remetido a Shakespeare e a Romeu e Julieta, né? Mas só que esse Romeu ele vai falar de poemas onde não sei se é a palavra correta, mas vou usar isso, né? O antagonista, né? Ou o outro protagonista seria como se ele estivesse fazendo esse poema para um outro Romeu, né? Então ele na verdade são relações homoafetivas que ele procura descrever nesse livro, onde eu procurei abertamente tocar nesse assunto. Então, se você perceber, os poemas vão falar muito disso, né? Desses Romeus entre, como é aquele final o final do poema entre Romeu e outro sorridente na contramão, é o Romeu que abre o sorriso, abre o peito aberto e descontrola, é o Romeu que sai em busca de dançar à noite, é o Romeu que vai se descobrir nas ruas, mas também que ele procura se encontrar, ele vai ali num limiar que passa da paixão, do sexo, mas que ele vai também caminhando para o amor. Eu acho que no fundo, esse é o livro que ele busca o amor, busca esse reencontro. Mas ele vive isso tudo nessas cores quentes, né? Cores vermelhas, cores laranjas, né? E fala muito de flores também, né? Tem esse lado de flor também.
e também há algumas referências minhas também, que na segunda parte do livro, que é a parte que tem a mãe, né, a Cores Frias, também tem um acolhimento que é com esses outros poetas, né? Que aí eu vou fazer uma releitura, não sei se é isso, uma intertextualidade ou simplesmente uma citação que quem lê vai percebendo que vai passando ali pelo Álvaro de Azevedo, pelo Fernando Pessoa, pela Cristina César, pela Florbela Espanca, pelo Fernando Pessoa, Álvaro de Campos. São todas essas pessoas que são da minha convivência diária, né? São pessoas que eu li e que me tocam, né? A escrita e que me toca a maneira como escreve e se é aquilo que eu vivo, não tem como aquilo também não estar presente na minha obra, porque embora a literatura, a poesia não tenha obrigatoriedade, né, com o real, né, mas ela acaba, de certa forma, a gente emprestando a nossa, quem somos nós, as nossas digitais, porque quando eu leio alguma coisa, eu falo, caramba, isso aqui realmente veio do Júlio. O Júlio tem esse caminho aqui, tem essa linguagem aqui. E eu assim, sou muito amparado nessas pessoas que eu leio, assim, sabe? Eu sinto necessidade de ler essas pessoas e que, de alguma maneira, por algum motivo, claro, né? Não posso me comparar aí aos grandes, né? Mas que, de alguma maneira, me torna iguais. Algo neles de igual me toma como igual e me faz querer falar sobre isso, me faz querer falar de uma outra forma, da minha maneira, aquilo que eles já disseram, aquilo que eu acho que eles diriam se tivessem para dizer aquilo que eu estou querendo dizer. Aí tem o Ferreira Goulart, que é um poema que eu escrevo a partir até de um dia que eu acho que você que postou, Erivelto, da morte do Ferreira Goulart no Facebook. Eu acho que foi você, sim. E aí foi você, sim. E que depois eu fiz um poema que tem uma determinada palavra que tem estrangular, que eu usei, né? E você logo comentou. Então tem isso, essas coisas tocando. Então o livro tem um pouco disso tudo, né? Um pouco o meu lado poeta durante esse tempo, ele acaba resgatando de novo um pouco dessas coisas. Júlio, só recapitulando, né? Então, você começa na poesia com íntimas sensações, depois você vai para substantivo desvairado sedutor, tá correta a ordem? Sim, Depois são os e-mails para Clarice, sim. depois miopia social e agora entre Romeus. Isso. Lá no início, no íntimas sensações, há um poema em que, em determinado momento, em 2 versos, você diz o seguinte: se não me engano, é o poema Super-Herói. Você diz o seguinte: o eu lírico diz o seguinte: sou eu só por dentro. Assumindo que para você a poesia tenha um tom confessional e elementos autobiográficos, esse super-herói, né, que vive lá dentro do Júlio Correia, que admira a beleza, que admira a arte, que consegue olhar para a sociedade e discutir e pensar a respeito dela, ele tem se revelado mais? Sim, eu acho que, com certeza, eu tenho me permitido mais a ser esse super-herói em cores, né? Talvez comece em preto e branco e aí ele vai em cores. Eu acho que nós só conseguiremos atingir, eu digo o ser humano, ele só consegue atingir a sua completude, né? Quando ele consegue ser principalmente o que ele é por dentro, né? Quando ele começa a trazer quem ele é, porque é muito fácil você ser por fora, né? O que as pessoas querem, né? E voltando lá, né? O que uma escola tradicional quer, um regime totalitário quer. E aí você acaba se moldando mesmo, né? Para ficar ali numa situação confortável, né? Mas a partir do momento que
com o passar dos anos, você vai descobrindo as suas qualidades, você vai descobrindo a sua individualidade, que, é, que você tem a sua beleza lá dentro, que ela precisa ser colocada através da sua arte, você começa realmente a assumir esse herói dentro de você. Esse seu, o que é por dentro, você começa a colocar para fora. E eu acho que a partir daí você começa a se encontrar e a expressar até ainda mais a sua marca enquanto artista. Que coisa maravilhosa, Júlio. Olha só, agradecer muito a você pela sua participação, por essa conversa, pela sua amizade, mas eu não sei se eu posso te pedir, não sei se você estaria preparado. Tem um poema teu que é uma definição de amor lindíssima, que eu ouvi você dizer na primeira vez, né, que eu vi você numa reunião, havia outros poetas, havia outros artistas, né, nessa reunião, eu estava lá acompanhando o poeta Primitivo Paz, nosso amigo, e aí, em determinado momento da reunião, alguém apresentando você pediu que você dissesse esse poema que ainda não estava nem publicado à época, e você disse o poema, e eu trago ele como um dos meus preferidos desde então, que é quando você faz uma definição. Sim. Esse poema surge depois de uma aula que eu aprendi. Por isso que é tão importante os professores na nossa vida, né? De uma aula de literatura, em que a professora me trouxe o poema Amor, Humor. Lembra desse poema? O Oswaldo. Do Oswald, né? E aí eu falei, nossa, que fantástico. Aí eu fui para casa meio que rabiscando ele, assim, só mesmo com os sinais, né? E depois é que eu tiro os sinais, mas eu começou com os sinais, só que era com todos os sinais, né? Que a gente põe. Então eu não sei se eu vou falar a ordem correta, né? Porque tem muito tempo que eu não falo, mas não importa também a ordem, mas é amor, interrogação, exclamação, aspas, parênteses, 2 pontos, reticências. Sujeito. Que lindo. Maravilha, Júlio. Então, esse foi o. Eu não esqueci nunca de você dizendo esse poema. E assim, todas as vezes que eu encontro você, eu peço para você dizer esse poema. Todas as vezes que a Pois é. gente se encontra, Júlio, diz o poema do amor, e você sempre tão generosamente diz o poema, e cada vez com uma interpretação mais bonita. Só tenho a agradecer a você, né? Parabenizar você pela sua trajetória, por esse trabalho dentro do universo literário, sempre inquieto, sempre instigante, sempre buscando novas formas de se expressar, novos temas, e voltando a temas que nos são tão caros, como o amor, como o respeito ao lugar do outro. Isso é fundamental. Então, eu agradeço muito a você. Vou abrir espaço, naturalmente, para suas considerações finais, mas quero agradecer a quem nos acompanhou até agora, quem passou por aqui e nos acompanhou, quem vai nos assistir no futuro. Lembrar a vocês que essa semana, excepcionalmente, nós vamos ter 3 encontros. Então, na próxima quarta-feira, eu converso com a poeta Vânia Moraes, né, vai falar da sua poesia, da sua trajetória, vai falar do filme Ghost, que é também um campeão de bilheteria, e vai contar um pouquinho da sua trajetória para a gente. Júlio, muito obrigado a você, e aí abro espaço para suas considerações finais. Eu só tenho a agradecer pelo convite. Às vezes a gente não se dá conta, né, da importância que é quando um amigo nos convida para um evento que ele faz com amor e dedicação. Esse convite não é só um convite. Às vezes ele chega em determinado momento da nossa vida, do filme da nossa vida, né? Que às vezes a gente está passando por um momento delicado, um momento triste, né? E aí esse convite chega e ele se realiza justamente nesse período. E ele vem com uma forma de acalento, uma forma de acolhimento.
para fazer o quê? Para nos mostrar que o filme da nossa vida é isso. Ele pode ter momentos tristes, mas na grande maioria ele é momentos de alegria, de felicidade, de superação e de vitórias. Então, assim, hoje eu posso dizer que esse nosso encontro não foi por acaso. Estar aqui com você foi para fazer com que o filme da minha vida hoje, ele volte para esse patamar de alegria, de felicidade, de realizações. Eu estou muito feliz por ter conversado com você, tão generoso, conduziu, né, mas me deixando falar à vontade. Só tenho a agradecer, meu amigo, e te dizer que sempre que você me chamar, eu estarei disposto e disponível para estar com você, como sempre procurei estar nas vezes que você me chamou. E tenha certeza de que eu vou estar presente de alma e de coração. Eu vou estar feliz, né? Porque eu sei que você, quando me chama com vontade, me chama pela amizade e com respeito. E eu te devolvo isso também. E te desejo sempre sucesso na sua vida e muitas realizações ainda. E que esse projeto seja um sucesso ainda maior e que outros projetos venham, porque você é merecedor. Eu sei que lá no começo, quando você começou falando a sua poesia, e que muitas vezes você tinha que sair correndo, que você tinha que trabalhar, dar dura, era um trabalho difícil, né? Que a gente sabe, que você passou, mas você nunca deixou morrer esse teu lado da arte, de ensinar, procurou sempre fazer com muita verdade. E hoje, onde você chegou, não é por acaso, é porque você batalhou, porque você acreditou em você e você acreditou no filme da sua vida e quis que que ele tivesse um final digno, né, dos filmes que a gente vê, né, que quando o mocinho, né, consegue realizar os sonhos dele, isso é muito importante. Muito obrigado, Erivelto. Muito obrigado. Olha só, o Felipe Garcia está dizendo aqui, Júlio é um cara maravilhoso. Eu concordo, Felipe, você está coberto de razão. Júlio é Obrigado, incrível, Felipe. é maravilhoso mesmo. Muito obrigado, Júlio, pelas palavras, pela participação. Ainda bem que no filme da minha vida eu pude contar sempre com amigos como você, que sempre me incentivaram, me apoiaram. Isso é muito importante. Receba meu abraço, meu carinho e até a próxima, se Deus quiser. Até a próxima, amigo. Fique com Deus. Um abraço. Tchau, gente. Até a quarta-feira a gente se vê. Tchau, tchau.